houvesse um sangue oferecido para aplacar a ira da divindade. Então já era um costume dos povos, como faziam as coisas erradas, ofereciam uma vida lá para o seu Deus, né? E, no nosso caso, Deus, irado com o pecado da humanidade, que vinha trazer o juízo sobre a humanidade, então, para ser satisfeita essa ira, é preciso que haja então um sacrifício, uma vida oferecida. E Jesus então se ofereceu uma vez por todas, não precisa fazer mais. Antes, nos sacrifícios levíticos, era assim: o animal era oferecido, e sempre era oferecido, e o sacrifício era contínuo, tinha que ser feito sempre. Agora não. Agora o sacrifício é único. Jesus já fez um único sacrifício. Não precisa ficar matando animal, oferecendo vida no lugar de outra vida. Não. Jesus já fez um sacrifício único e verdadeiro e suficiente. Não vai precisar fazer mais e nem vai precisar completar. Já foi único e já foi completo. Ele morreu em nosso lugar para nos salvar. Isso realça então o propósito do Senhor para garantir o nosso perdão. Como cordeiro escolhido por Deus desde a fundação do mundo para morrer em nosso lugar, Jesus se fez a oferta sacrificial por nós. Então veja Apocalipse 13:8, Efésios 5:2b. Então quando Deus criou o homem, ele já sabia que o homem ia pecar. Antes de criar o homem ele já sabia. E antes de criar o homem ele já providenciou aí o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Deus não conhece passado, presente e futuro. Tudo é presente para ele. Então quando ele resolve criar o homem, ele já sabe que o homem vai pecar. Já sabe que o homem precisa de um Salvador. E ele já providenciou isso tudo. Antes mesmo do homem entrar na terra, já estava providenciado. 17. Qual a abrangência da propiciação? Então a quantas pessoas ela atinge? Então da mesma maneira, como o pecado abrange o universo, Romanos 8:19-23, somente Deus pode alcançar todos os homens de todas as gerações, culturas e circunstâncias. João 3:16. Então veja bem, da mesma maneira que o pecado, por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, e o pecado passou a todos os homens, assim que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Olha, o pecado de um homem só, Adão, atingiu toda a raça humana, toda a humanidade. Todos nasceram descendentes de Adão, a semente do pecado passou de um para o outro, todos desejam pecar e pecam, estão condenados. Por causa do pecado do primeiro homem, Adão. E os outros homens, eles não é que eles sejam obrigados a pecar, porque a natureza pecaminosa já está neles. E eles já têm o desejo de pecar e pecam. Então todos os homens pecam. Então todos estavam condenados. Agora, e o perdão de Deus? Da mesma maneira, como por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado passou para todos, por um homem só, Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu como homem na terra, por causa desse homem só, que ele morreu por nós na cruz do Calvário, todo aquele que acredita nisso, todos os homens podem acreditar nisso e serem salvos. Da mesma maneira que o pecado atingiu a todos, a salvação atinge a todos. Agora só precisa você aceitar e querer isso, reconhecer que é pecador, se arrepender e aceitar isso. Todos podem ser salvos. Não existe essa predestinação que ensinam por aí. Não estava predestinado o homem um pecar e outro não pecar, não. Todos pecaram. Assim também a salvação. Não é predestinado um para ser salvo e outro para ser perdido, não. Todos podem alcançar a salvação, desde que aceitem Jesus como Senhor e Salvador. Então o sacrifício de Jesus foi único e por todos, indistintamente. Número 4. Livres do pecado. Então 18. Como deve o crente honrar a Deus e ser-lhe sempre grato pela grandiosa dádiva da salvação? Primeiro, guardando os seus mandamentos, depois vivenciando a sua palavra. Então, guardando os seus mandamentos, ou seja, lutando para que nós possamos cumprir o que está escrito na palavra de Deus, lutando contra o pecado, fazendo tudo para agradar a Deus, como está escrito na palavra de Deus, e vivenciando a sua palavra, ou seja, vamos ler e vamos colocar em prática essa palavra. Vamos fazer de tudo, lutar contra o pecado e fazer de tudo para
Que esta palavra de Deus seja a regra de fé e prática nossa, na nossa vida cristã aqui na terra. Depois, 19. O que é para o apóstolo João guardar os seus mandamentos? A demonstração de que estamos nele e igualmente ele em nós. Para João, guardar os mandamentos não significa escondê-los em algum lugar da memória, mas sim vivê-los e fazer com que façam parte do nosso cotidiano, até que chegue o dia em que possa dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então vamos estar dizendo aí: eu tenho os mandamentos, que está escrito lá na minha sala, que está escrito não sei aonde, que eu decorei, eu sei de cor, está na minha memória guardado. Não é isso. Ele está querendo dizer que nós devemos pôr em prática na nossa vida cotidiana. Número 20. O que João, o apóstolo, amou de modo enfático e claro, afirma a respeito daquele que alega que conhece a Deus e não guarda, coloca em prática os mandamentos do Senhor. Então ele diz que é mentiroso essa pessoa. Quem diz que conhece a Deus deve deixar claro no seu viver, no seu agir, que guarda os seus mandamentos e anda de acordo com eles. E nisto mesmo que certificamos de que estamos nele. Então aquele que diz que está amando a Deus, mas não está guardando seus mandamentos, está pecando um pecado terrível, que é a mentira. Está mentindo, na verdade. Esse amor não é verdadeiro, não é legítimo. Quem ama, obedece. Quem ama, serve com prazer, com alegria, se esforça por obedecer. Na nossa conclusão, número 21, para completar. Cristo morreu pelos nossos pecados para salvar-nos e santificar-nos e fazer-nos agradáveis a Deus. Enquanto estivermos no mundo, estamos sujeitos a pecar. Então sabemos sempre que enquanto nós estivermos aqui, estamos sujeitos a de vez em quando cometer um deslize, um pecado acontecer. Se isso acontecer, temos um advogado perante o Pai e a sua santa lei. Então, caso ocorra, se acontecer, não precisa acontecer, nem você deve fazer nada para acontecer, pelo contrário, você vai combater o pecado, vai fazer de tudo para não pecar, mas se pecar, então lembre-se, nós temos um advogado junto ao Pai. O advogado, ele pega as leis e vai ver que você está condenado mesmo, mas ele entra para te defender, dizendo: eu morri no lugar dele, eu levei os pecados dele na cruz do Calvário. Então, cada um de nós crendo nisso, pedindo perdão e decidindo não fazer mais, não pecar mais, então nós recebemos o perdão imediatamente junto ao Pai, através da defesa de Jesus Cristo. Daí o nosso propósito amoroso deve ser o de viver para agradá-lo. Então a nossa vida aqui na terra deve ser sempre de maneira a agradar a Deus. De todas as maneiras, vamos fazer o possível para agradá-lo. Isto é uma vida pautada pelo querer de Deus, segundo os mandamentos divinos, para o santo viver. Então a nossa vida tem que ser sempre pautada, dirigida, de maneira a agradar a Deus, como servos, como comprados. Nós temos um dom, então devemos servir com toda alegria, com todo prazer, com amor, fazendo de tudo para agradar ao nosso Deus. Glória a Deus. Bom, esse foi um resumo da nossa lição. Esperamos ter ajudado aí aos professores e também aos alunos. Vamos orar nesse momento. Se você que está nos ouvindo, nos assistindo, deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você faz isso agora. Vamos apresentar você agora a Deus. Receba então o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Todos os seus pecados serão agora purificados, limpos pelo sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário. Ele morreu, levou os nossos pecados, o seu pecado sobre ele. Aceite isso, creia nisso. Você será salvo neste momento. Você que está enfermo, está doente, lembre-se também que Jesus levou na cruz do Calvário nossas dores e enfermidades. Seja curado agora em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, te apresentamos essas vidas. Oh, begrande la cruz and work of força me cada série. Arregrande louvor de arma série. Ó Senhor, nós estamos gratos pelo sacrifício de Jesus Cristo, teu Filho, na cruz do Calvário para nos salvar. Senhor, ajuda essas pessoas agora. Conduze-os a Ti. Guarda os livros de todo mal. Escreve os seus nomes, Senhor, no livro da vida. Dá a eles agora, Senhor, a Tua salvação. Ó Senhor, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus, eu ministro sobre eles o Teu perdão. Ministro sobre eles, Pai, a presença poderosa do Espírito Santo a partir de hoje nas suas vidas.
aqueles que estão enfermos, doentes, em nome de Jesus, repreendo essa enfermidade. Em nome de Jesus, solte agora espíritos malignos que atormentam essas vidas, solte-as agora em nome de Jesus. Pai, ministro agora a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder sobre essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.